Olá, tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque, aqui na tela da Record News e também na TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque nós vamos falar sobre leis de proteção à criança e adolescente. A minha convidada preside um instituto, chama-se Infância Protegida, que é exatamente voltado para defender essa causa, né? A causa das crianças que sofrem os mais diversos tipos de abuso. E a gente vai falar um pouco sobre essa temática hoje no programa. Raquel, seja muito bem-vinda aqui ao programa Em Destaque, viu? Muito obrigada mesmo. E a honra e o prazer é meu. Ah, imagina, é nosso. Raquel, eu abri aqui falando um pouco sobre essa temática, né? Da questão da violência contra as crianças. Sim. E a gente está falando das mais variados tipos de violência, Sim. Na verdade. Queria até que você falasse um pouco sobre isso, desses tipos de violência. O Instituto, ele tenta trabalhar essa defesa, né, nas mais variadas formas. Sim, a gente tenta, primeiro a gente tem um trabalho de prevenção. Sim. Só que lamentavelmente nos chegam casos também pós-abuso, pós-agressão, pós-violência. Então, nós trabalhamos essas duas situações. Palestras, tanto para adultos em escolas, em igrejas, em instituições, até mesmo associações de moradores. Sim. E também com as crianças também, de uma forma lúdica. Uhum. Inclusive, no final do dia, eu vou fazer uma live com uma autora de um livro. Uhum. Ela está lançando um livro, ela conta a história dela, só que ela, de forma lúdica, ela criou um personagem para contar a história do abuso dela, para alcançar as crianças, para poder chamar atenção para a prevenção. Sim, bacana. Né? Então, ela vai lançar esse mês o livro e ela nos escolheu para a gente falar em primeira mão sobre esse livro que vai ser, vai chegar para nós também, ela vai enviar para a gente. Bacana. Então, assim, a gente trabalha a prevenção. Uhum. E como você falou, os tipos de abuso são os mais diversos, são os abusos psicológicos, os abusos físicos, os abusos emocionais, até mesmo afetivos, o abandono do pai ou da mãe, o abandono do lar, né, do pai ou da mãe, até a questão do abuso e da violência na questão material pela falta da pensão alimentícia. Isso também também é um caso que também acaba se tornando... Fere um direito, né, da criança. Exatamente, né? Fere um direito. Então, a gente trabalha nesse sentido, temos também a questão da automutilação. Uhum. É muito comum a automutilação entre as crianças? Sim, porque é uma forma dela demonstrar que ela está sendo abusada. É uma forma silenciosa. É um dos sinais já num grau um pouco elevado, porque ela tenta verbalizar de alguma maneira ou tenta desenhar, chama atenção. Né? Ela tenta chamar a atenção. Quando aquela atenção não é dada, isso já é um dos últimos passos. Depois da automutilação, às vezes, infelizmente, é o suicídio. Olha só. Não é raro. E quando a gente fala em especial, vamos falar um pouco sobre a questão do abuso sexual nessas crianças, né? É conhecido como tem um termo específico no direito, né? Que você fala de estupro de vulnerável, né? São os crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. O estupro de vulnerável, ele ocorre com as crianças de 0 a 13 anos. 0 a 13. Sim. E ele não é só o fato consumado, vamos dizer. Ato sexual, vamos dizer. Sim, não. É qualquer ato libidinoso que envolve a criança. Até 13 anos de idade. Entendi. Aí o que acontece? Pelo Código Penal, considerado estupro de vulnerável. Entendi. Quando a gente fala desse tipo de caso, né, de estupro de vulnerável, eu acho que torna-se um crime um pouco mais complexo para a justiça até localizar, porque está falando do que acontece dentro da casa da criança. Ou dentro da casa, ou com pessoas que frequentam a casa. Que é de extrema confiança da família, não é? Exatamente. Ou profissionais, não estamos generalizando. Sim. Ou abusadores ou pedófilos que usam a maquiagem de profissionais, né, para ganhar a confiança dos pais e deixar as crianças sob os cuidados, né? E aí a gente vê isso, casos e mais casos estourando aí na mídia. Sim, né? É lamentável, né? E aí, muitas vezes, quando os pais não conseguem localizar ou enxergar isso logo, depois só vai saber depois de muito tempo que isso já está acontecendo, Sim. né?
E a criança já está com todo aquele trauma consolidado. E esse trauma, como você diz, ele Vai gerar reflexos aí, né? No sentido de, não é que percorre, ele caminha com a criança em todas as fases da vida. Por isso que a gente dá um suporte psicológico. Sim. Porque à medida que cresce, ele muda. Isso né? gera o quê quando essa criança cresce? Quais comportamentos que pode gerar nesse adulto que foi abusado quando criança? Ele pode se tornar um pedófilo, pode se tornar um psicopata, pode se tornar uma pessoa violenta, pode vir até mesmo a contrair matrimônio, porém, ter problemas com seu cônjuge e geram vários problemas até mesmo relacionamentos interpessoais, aquela pessoa introspectiva, aquela pessoa, fulano não é tão sociável, ninguém sabe o que tem por trás, né? Porque não foi tratado desde cedo, não teve um acompanhamento psicológico, então isso a gente chama de vitimologia. Sim. Então isso é muito sério, então a gente dá a assessoria, o suporte jurídico e também nesse sentido. Às vezes, o suporte jurídico, ele tem até um determinado tempo, porque Sim. até a sentença condenatória, né, transitada em julgado. Mas a gente sabe que a outra parte, o emocional daquela pessoa... Ainda permanece também, né? Por Fragilizado anos e anos, traumatizado. e dependendo, é a vida toda. Sim. A gente falou sobre agora, especificamente sobre abuso sexual, mas no próximo bloco, falar sobre os outros tipos de abuso, que às vezes não são muito falados, mas que também acontecem muito. A doutora Raquel vai falar daqui a pouquinho, é bem rápido. A gente volta já já com o programa em destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a Raquel Andrade, ela que preside o Instituto Infância Protegida, e a gente está falando aqui das mais variadas formas aí de abuso de crianças, adolescentes, né? E o Instituto trabalha exatamente para defender essas crianças, tanto na prevenção como também depois auxiliando, né, juridicamente para, enfim, penalizar, vamos dizer assim, os abusadores, né, de fato. Raquel, a gente falou um pouquinho sobre o abuso sexual, né, contra crianças. Mas a gente comentou que tem outras formas. Por exemplo, você comentou comigo que pode ser, por exemplo, uma agressão psicológica, como, por exemplo, bullying nas escolas. Sim. É também uma agressão. E aí você não tem só um abusador, né? Você tem muitas vezes vários. Sim. Como lidar com essa situação também? Isso a gente teria que ter um preparo, inclusive nas próprias escolas, um olhar mais apurado dos professores, de coordenadores, da diretoria, porque às vezes o adolescente ou a criança que sofre o bullying, ele também é ameaçado por aqueles que que praticam o bullying. Sim. E são sempre em locais dentro da escola, e tem o bullying também por rede social, que ainda é também, muito sério. Os haters, né? Exatamente, é muito sério e assim, também leva a criança. Teve até uma série na Netflix que foi muito polêmica, né? As 13 Razões. Ah, sim. Eu assisti, para mim foi interessante. Eu assisti também, gostei muito da temática. Exatamente. A menina tira a vida e tal. Ela, além do bullying que ela sofreu, ela também sofreu um estupro também, né? E foi... não foi ouvida, ela chamou atenção e foi ignorada. Então, exatamente. Isso na escola teria que ter um trabalho bem apurado e intensificado, né? Nós tivemos aí problemas por causa da pandemia, aulas online, aquela coisa toda, mas eu acho que se nos for dado a oportunidade, a gente tem que, como rede de proteção, sentar com as escolas, com as escolas, com os diretores. A gente teve até um caso recente, né, em Suzano, lá em São Paulo, aqueles adolescentes que acabaram tirando a vida de várias outras pessoas, professores, e também alegaram ter sofrido bullying, né? Então, aquelas chacinas. A chacina, né, em Suzano, lá no interior de São Paulo. Ou seja, de fato a gente vê
que muitas vezes essas crianças internalizam esse problema, né? Aquelas agressões psicológicas, e às vezes acaba cometendo até um crime, né? Como foi essa situação. Então, de fato, é algo muito sério, né? Esse tipo de abuso. Não é verdade? É um abuso psicológico, né? Raquel, nosso tempo está quase acabando, mas antes eu queria falar também, a Raquel trouxe um dado aqui para a gente no intervalo que me chamou muita atenção, que quando a gente fala de abusos com as crianças, às vezes isso vem até dos avós, muitas vezes, né? Nós temos, pai, mãe. Nós temos casos, inclusive, de avós, porque é muito comum o avô, mas nós recebemos situações, porque nós não tratamos só aqui no Espírito Santo, nós somos contactados de outros estados também. Sim. Então, às vezes, o pai ou a mãe precisam trabalhar, deixa com a avó. Nesse caso específico, o abuso estava partindo da avó. Olha só. Então, assim, as pessoas, às vezes, massificam os homens como os predadores, como os pedófilos. Não, as mulheres também são más, né? Existem monstros maquiados de mulheres e de homens. Desculpa, mas é um termo pesado, mas a gente mesmo. Trabalha com isso. E é dessa forma que a gente tem que alertar a sociedade. Eu também penso dessa maneira, né? A gente não pode definir isso por gênero, né? Talvez são distúrbios, né? Talvez mentais, né? Que levam, às vezes, a pessoa a cometer isso. Muitas vezes, o criminoso, o abusador, ele também foi uma vítima lá atrás e não foi trabalhado. Você falou isso, né? Sim. Então, acaba se tornando talvez ali um ciclo vicioso, né? E aquilo não acaba nunca mais e vai fazendo várias vítimas. Sim. Né? Por isso, a gente tem que ter o olhar apurado para a criança e para o adolescente. Sem dúvida alguma. Olha, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a Raquel Andrade, ela que é presidente do Instituto Infância Protegida, hoje falando com a gente um pouco sobre essa temática tão séria, tão importante e tão atual e mais, talvez, presente do que a gente imagina. Né? Como a gente falou, acontece, às vezes, dentro das casas, né? Na casa do avô, da avó, dos pais, do tio, da tia, de um profissional que cuida da criança. Então, fica aqui esse alerta também do programa em Destaque, para você que nos acompanha, para também denunciar esse tipo de caso. Para a gente encerrar, Raquel, quem quiser denunciar esse tipo de coisa, qual é o caminho? Olha, tem o Disque 100, que é a nível Brasil. Se quiserem baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil, pode-se fazer a denúncia pelo aplicativo? Pelo aplicativo e chega. Você pode enviar áudios, vídeos, prints. Ótimo. E tem o nosso telefone também, para a gente também dar assistência também. Certo. É o 27 99 848 1838. Vamos repetir mais uma vez o 27? 99 848 1838. Tá certo. Olha, gente, mais uma vez eu quero agradecer então Raquel Andrade, nossa convidada de hoje. Foi um prazer. Muito obrigado. O prazer foi nosso. Muito obrigada. Obrigado. Bom, você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. O programa em Destaque fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau. Até lá.